bate-papo aqui e vocês podem acompanhar a gente. Comenta aí na descrição do vídeo. Curte nosso canal aqui, se inscreve no canal no YouTube e começa a seguir a gente lá no Instagram, lá, Aporte de Valor lá. Beleza? E aí, Johan, hoje aqui na VIT aqui, o que você faz hoje? Você é responsável por que parte aqui? Hoje aqui a gente faz de tudo um pouco, né? A gente é responsável aí pela parte de evento, pela parte de gestão de especialista, pela parte de edição de vídeo, de gravação de vídeo, de operação do podcast, né? Gravação de vídeo para rede social a gente faz também. Monta todas as estratégias para o lançamento, monta cronograma de curso, landing pages, página de captura, hospeda o curso na plataforma e cuida de toda essa parte mais operacional. E para quem não conhece, assim, como que é essa parte de operar o podcast? É uma coisa nova até para nós, né? Para você também. E você tá enfrentando muita dificuldade nessa parte ou você acha que é de boa? É uma coisa que é tranquila de fazer, mas durante a gravação do podcast acontece alguns probleminha que você tem que resolver sem transparecer que tá tendo um problema, porque senão deixa quem tá na entrevista mal, né? Você acaba atrapalhando a entrevista se você mostrar que tá acontecendo um problema. Então você tem que resolver o problema da melhor maneira possível para que não transmita isso para quem tá na mesa. Saber resolver problemas, saber com que é que fala, durante o voo você resolver problema ali, né? Durante o voo. Às vezes uma câmera desfoca, você tem que ir lá e resolver. Às vezes a câmera desliga, você tem que ir lá e ligar de volta. E sempre tomar cuidado para não passar na frente da câmera, para não assustar o convidado. Porque se o convidado tá falando e você dispersa a atenção dele, corta a linha de raciocínio e acabou a conversa. Bacana. Tem que retomar tudo do começo daí. E essa questão de curso, assim, é a mesma coisa ou muda um pouco? Muda bastante, na verdade. Muda bastante porque no curso, por mais que o podcast seja gravado também, o curso é 1 para 1 ali. A pessoa tem o conhecimento já, dependendo ela faz o roteiro, dependendo não. Só que é uma coisa que a gente grava e regrava várias vezes se for necessário. O podcast a gente tenta fazer o mais direto possível, né? E quando você está gravando com a pessoa, é uma câmera na frente dela, não tem tantos problemas igual pode acontecer no podcast, porque você tá com a câmera mais na sua mão. No podcast a câmera tá presa num tripé igual tá ali, né? Então você tem menos possibilidade de mexer na câmera. Você não pode mexer tanto nela, porque senão você desalinha o podcast, né? No curso já é diferente. Você consegue mexer tudo na hora ali e resolver os problemas de uma maneira melhor, né? Até porque depois vai para edição, um curso. Se for preciso, regrava de novo. Um podcast é uma conversa de 1 hora. Não dá pra ficar regravando toda hora, né? É o que foi gravado, é aquilo lá e pronto. E, Johan, fala um pouco mais sobre você. Você é daqui mesmo? Sua família sempre foi daqui? Sim, a minha família sempre foi daqui. Eu nasci aqui também. Moro no mesmo lugar desde que eu nasci. Faz quase 18 anos aí no mesmo lugar. A minha avó é de São Paulo. Manduri, uma cidade lá em São Paulo. Uma cidadezinha pequenininha lá. O meu avô, eu não sei se ele é da Paraíba, se ele é de Alagoas, se ele é do Ceará. Ele é dessa região aí do Nordeste. É do Norte, igual ele fala, eu sou do Norte. Seu avô é vivo ainda? Meu avô é vivo. Só avô e vó por parte de mãe. Por parte de pai eu não cheguei nem a conhecer. Meus avós. A parte de família do seu pai era de onde? É daqui também? É toda do Paraná também. Eu não sei de onde são meus avós. Eu sei que meu pai nasceu em Roncador, no Paraná. Aí. A minha mãe nasceu em Marialva e Mandaguari. Não vou me lembrar o certo, mas minha mãe e meu pai vieram pequenos pra Sarandi. Tanto que a minha mãe cresceu junto com os irmãos do meu pai. Né? Estudaram juntos e tal. E desde sempre se conheceram. Desde sempre. Tipo, era vizinho, assim? Moravam bem próximos. A minha mãe, ela morava na rua de baixo, de onde é a minha casa hoje em dia. Quando ela era criança. Eu não sei precisar quando que ela mudou pra onde a gente tá hoje, né? Que foi uma casa que foi construindo aos poucos. Antes era um cômodozinho só, era o terreno, já grande, e era só um cômodo. Daí foi crescendo. Minha casa é um L, né? Minha casa faz assim, mais ou menos. Do fundo e depois vem uma parte pra frente. E por isso tem um quintalzão bem grande. Não foi uma casa planejada. Foi uma casa que foi feita. Foi construindo a casa ali, por isso tem um quintalzão enorme e tal. Por conta disso aí. Eu acho que foi meu avô com algumas pessoas que construíram a minha casa lá. Na tipo época. Um mutirão, assim. Foi tipo um mutirão.
na época todo mundo construía, É. né? Todo mundo se ajudava. Sim. E hoje, tipo assim, você conhece mais a família da parte da tua mãe do que do seu pai, assim? Assim, eu conheço todo mundo, mas eu sou muito mais próximo da família por parte de mãe. Porque desde ser meu pai sempre foi chatão, assim, sistemático. E não gostava tanto da família dele. Né? Isso aqui é até perigoso falar. Mas ele sabe. Meu pai era meio ignorantão com a família dele. Daí teve uma época que meu pai ficou doente, que daí a família se aproximou mais. Depois que ele faleceu, a família afastou de volta. Né? Quando eu vejo, eu cumprimento, lógico, não vou deixar de cumprimentar. Sim. Né? Meus padrinhos são por parte do meu pai. Eles eu nunca perdi contato, sempre foi muito próximo. A minha madrinha, que eu não tenho tanto contato mais, porque ela não vai na minha casa. Ela não gosta da minha casa. Depois que meu pai faleceu, ela não vai na minha casa de jeito nenhum. Nossa. Não vai. Ela não gosta da sua mãe ali, ou? Não gosta de ir na minha casa. Ah, Não vai. Ela não pisa pé dentro da minha casa. Ela não passa na frente, não passa na frente da rua. caramba, cara. Tem uma tia minha que ela mora na avenida, sabe? De casa ali. Eu moro numa rua que fica... Ó, por exemplo, minha tia mora aqui. Aqui tem uma rua, aqui já é minha rua. Minha madrinha não vai na rua, nem na rua de casa. Você acha isso? Psicológico. Nossa. Não gosta. Não gosta de lembrar, não gosta. Ah, questão de lembrança. Questão de lembrança. Do seu pai, né? É, o meu padrinho direto, ele vai em casa e tal. Minha madrinha só vejo ela se eu for na casa dela. Ou se tiver alguma coisa assim e tal. E daí eu sou próximo de uma das filhas dela, né? De uma das filhas dela e do marido dela, que eles sempre foram na minha casa e eles vão até hoje. Direto, assim. Que a minha mãe é madrinha do filho deles. E eles sempre estão na minha casa. Mas a minha família, por parte de mãe, é muito próxima. Muito próxima de... Igual o rapaz estava aqui ontem, o Giovanni falou, que qualquer coisa para a família dele é motivo de churrasco, para mim é também. Qualquer coisa. Ah, aniversário de alguém vai ter algum churrasco. A gente já sabe. É dia das mães? Vai ter churrasco. É dia dos pais? Vai ter churrasco. A família está sempre reunida. Esse tempo atrás até não tinha data comemorativa. Vamos fazer um churrasco? Faz tempo que não faz churrasco. E a família se junta. Geralmente na minha casa. De vez em quando é na casa de um dos meus tios. Sua casa é que tem maior espaço, né? É, a minha casa tem maior espaço. Na verdade, a casa do meu tio tem um espaço maior. Só que a minha casa é mais preparada, digamos assim. Porque tem mais cadeira. É mais pronta para acontecer alguma coisa. Na casa do meu tio, que tem um espaço maior ainda, mas não tem cadeira para todo mundo. E não tem prato para todo mundo também. E daí, geralmente, as coisas acontecem mais na minha casa. E, Johan, quantos anos que você tem hoje? E você puxou mais o seu lado do seu pai ou o lado da sua mãe? Eu tenho 17, vou fazer 18 daqui um pouquinho mais de um mês. Dia 28 do mês que vem. Tá chegando. Dia 28 do mês que vem eu faço 18. Eu falo assim que depende muito. Eu acho que eu sou mais pro lado da minha mãe. Por quê? O meu irmão é mais pro lado do meu pai. Ele é mais quieto. Ele fala coisas assim, tipo, o jeito dele lembra muito meu pai. Né? O jeitão meio sistemáticozão, lembra bastante meu pai. Eu já falo muito, não paro de falar. E sou mais extrovertido, assim, sabe? O meu irmão, ele é bem mais retraído. Conversa também, lógico, né? Vocês têm personalidade bem diferente, assim. É bem diferente. A minha mãe fala que quando meu irmão morava com ela, né? Quando eu era criança, ele falava bastante também. Eu não lembro dessa época, né? E quantos anos que ele tem? Meu irmão tem 30, acabou de completar 30. 30 anos. Completou 30 dia 12 de abril, 12 de abril. 30 anos. 30 anos ele completou, É. dia 12. E aí Tá, você tá tem vendo. você e ele só. Só vocês ele, dois de irmão. isso, só nós dois. Só nós dois. Casou faz 6 anos. 6 anos de casado ele tem O que agora. que ele faz hoje? Hoje ele trabalha na Plaenge, que é uma construtora em Maringá. E eu não sei exatamente o que ele faz lá dentro. Eu sei que ele é quase engenheiro da Plaenge. Ele tá um cargo abaixo, se não me engano. Ele teve um tempo atrás que ele trabalhava mais de inspetor da obra, assim, sabe? Ficava inspecionando mesmo, andando pela obra. Hoje em dia, pelo que eu sei, ele trabalha mais na parte... inspecionando também, mas sem estar tanto no operacional. Mais por trás, assim. Faz entrevista com o pessoal que tem que fazer, faz pagamento e tal, mais nessa parte. Bacana. Mais essa parte aí. Ele é engenheiro? Ele tá não, estudando? não terminou. Não terminou. Falta detalhezinho pra ele terminar. Pouca coisa. É bem pouca coisa. Falta... A esposa dele que é arquiteta, né? A esposa dele já é formada. Ele falta, eu acho que 2 matérias e o estágio pra ele concluir.
que tá parado lá faz tempo, já era pra ele ter concluído, já faz tempo também. Era pra ele ter concluído, acho que em 2022, 2021, por aí. Um pouquinho, cara. É, E a muito esposa pouco. dele atua na área ou não? Ela não trabalha com isso, mas de vez em quando ela pega alguns trabalhos pra fazer. É, De vez em quando bacana. ela faz alguma coisinha. Bacana. E hoje você tá estudando? O que você tá fazendo, assim? Além de trabalhar aqui com a gente aqui. Hoje eu faço faculdade, né? Eu tô no primeiro semestre de comunicação e multimeios. Bacana. Estudo lá no Sesumar. Que tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Que é o que a gente faz, né? Basicamente. Essa parte de audiovisual, essa parte de publicidade, de fazer propaganda, né? De vender produto, né? Vai ter que chegar até o momento que vai estudar design também. E engloba todos os meios da comunicação, que é o que a gente trabalha, né? Com essa parte de eventos, tudo aí. O que você viu até agora, assim, que te chamou mais atenção lá? Agora eu falo que tá na parte mais chata do curso, que é o começo, que é a parte mais teórica. Que eu tenho aula de sociologia, que é uma parte chata, teoria. Eu tenho bastante aula de arte, não é artes, mas é de história da arte, de como surgiu, desse tipo de coisa. Mas, assim, a matéria que eu mais gosto de fazer é a matéria de projeto de vida, por incrível que pareça. Porque é uma matéria mais prática que a gente tem. Que a gente faz coisas de verdade, assim. Faz atividade, pega papel, pega tinta e tal, e faz alguma coisa. Derrete vela. É loucura. É. Mas a gente faz alguma coisa, assim. As outras você senta, fica ouvindo o professor falar e depois faz a prova. Né? As outras é mais essa parte chata teórica. E você acha que é muito encheção de linguiça de verdade? Ou você acha que é uma coisa necessária? Ou você acha que é encheção de linguiça? Então, por exemplo, vamos usar de exemplo essa matéria da sociologia aí. É interessante você saber os pontos de vista, você entender essas coisas. Mas se você for ver pro objetivo final do curso, não faz muito sentido. Aí é legal você saber, né? Como que o cara pensava, como que surgiu esse pensamento e tal. É legal saber. Mas pro curso, será que isso é necessário mesmo? Eu acho que não, né? Lógico, deve ter um motivo que está na grade. Né? Se conhecer as origens, eu acho que é importante, mas não de demorar muito, né? Isso, Por exemplo, eu não sei se no segundo semestre vai ter essa matéria, né? Mas é uma matéria que tem no primeiro semestre inteiro. Nos dois bimestres do primeiro semestre tem. Né? Você entender o pensamento de Max Weber e de outros filósofos. Quem que é Max Weber? Max Weber foi um sociólogo. Né? Foi um dos caras que ajudou a desenvolver a sociologia lá. Lá em 1800 e alguma coisa. Né? Ele era um dos caras que pensava diferente dos outros. Né? Que a maioria dos caras dos idealizadores da sociologia, cada um pensava de um jeito. E juntos, eles perceberam que precisava criar a sociologia para entender as coisas que aconteciam ao redor. Por exemplo, a sociologia surgiu por conta, por exemplo, da Revolução Industrial. Aconteceu a Revolução e daí eles queriam entender o porquê aconteceu aquela Revolução. E por conta disso aí surgiu a sociologia. Foi algumas revoluções que tiveram na época, né? Isso aí Revolução Industrial isso aí eu não sabia, ó. Eu estudei isso aí. É importante saber, né? É importante saber. E ele que teve um papel ali fundamental nessa parte de desenvolver que por que isso? Augusto Conte, na verdade, é o pilar, né? Digamos assim. É o cara que pensou mesmo a sociologia. E daí teve as outras pessoas menores, digamos assim, que foram junto com ele. Que por causa de algumas revoluções que tiveram na época, algumas mudanças. Mas como que é? Augusto Conte? Augusto Conte. Ele é da mesma época desse outro? Todos eles da mesma época. Todos eles. Eu não vou lembrar o ano exato, mas é 1800... É no final no começo de 90 ali. No final do século XVIII. No final do século XVIII ali, mais ou menos. Bacana. Então vocês estão nessa área aí. Essa parte da teoria, né? Nessa parte da teoria. E como bastante teoria. E como que tá sendo essa experiência na faculdade, assim? Você tá achando bacana? É bem legal, porque você... Esse ambiente acadêmico? Lógico que você acabou de sair do colégio. Você já estava estudando antes. Mas é outra coisa. As pessoas que estão ao seu redor são pessoas mais velhas, mais maduras. Às vezes até têm sua idade. Mas pensam de um jeito diferente, né? Tem já um objetivo de vida. Porque quando você está no colégio, ninguém quer saber de nada. O povo tá ali por obrigação. Você vê essa diferença, assim, muito. Quem era seus colegas ali no ensino médio, né? Isso. E para a faculdade, você vê a diferença. Vejo, porque... Da mentalidade da cabeça. Quem tá no colégio é obrigado a estar ali. Acorda todo dia para estar no colégio, porque tem que estar. Trabalho, às vezes. Não quer estar ali. Eu mesmo, quando eu tava no ensino médio, eu ia pra aula, chegava às 11 horas, eu tava louco para ir embora. A aula ia até 12h45.
E eu chegava... Se eu ficasse até 12h45, eu ficava tomando café aqui no serviço. Porque eu ficava morrendo de sono. Mas o que eu fazia? Eu tinha uma estratégia. Tava meio... Qual é a estratégia? Conta aí essa estratégia. Não adotem essa estratégia na casa de vocês. Isso é errado. Isso é errado. O que eu fazia era errado. É errado até hoje, né? Mas hoje em dia é mais difícil. Eu fiquei sabendo que mudou as coisas no colégio esse ano. Dava 11h40 que eu começava a me preparar. Que, na verdade, eu ia pro colégio e não abria a bolsa. Eu ia pro colégio, ficava na resenha. A sua bolsa tinha só a mesma coisa, não precisa mexer. Isso quando eu levava alguma coisa sem ser o carregador de celular. Eu ia pra sala, eu fazia a sobrancelha, eu cortava a unha, mas estudar era outra coisa. Estudar era difícil. Daí, a gente ficava resenhando, e quando chegava pra fazer a prova, fazia a prova e tirava a nota, que era importante. Porque... Mas você acha que você tem uma facilidade de escutar? É porque o que acontece? Eu prestava atenção uma semana antes da prova, que era a semana de revisão. Ah, na revisão. Só na revisão. Porque durante o dia a dia eu não tava nem aí. Eu queria dormir, eu queria conversar, mas eu não queria estudar. Daí, semana que vem é a prova. Vamos estudar. Aí eu prestava atenção. Já que tem a revisão, né? Prestava atenção na revisão, chegava na prova, tirava a nota que precisava, fazia o trabalho que precisava. E foi até bom nesse último ano que eu não tinha seminário, essas coisas, sabe? Que nos outros anos eu tinha bastante trabalho para apresentar e lá na frente. Esse último ano, não. Era o trabalho ali, tipo, era a prática ali na hora. Toma o trabalho, faz. Pá, faz. Rapidão. E podia consultar, né, os trabalhos. Então ficava tudo muito mais fácil. E no grupo, assim, que vocês faziam, quem que era o que sempre apresentava ali mais? Quem que tomava a iniciativa de fazer mesmo o trabalho? O último ano, eu apresentei um trabalho só, por incrível que pareça. Um trabalho só, que foi no primeiro trimestre. Foi um trabalho de português ainda. Eu não lembro nem o tema. Mas assim, eu geralmente apresentava... Geralmente todo mundo apresentava, né? Mas eu costumava puxar para apresentar. E tem um amigo meu que ele era melhor nessa parte de fazer slide e tal, e ele cuidava dessa parte. A gente pesquisava, e ele montava, e depois todo mundo apresentava junto. Todo mundo apresentava junto. E nos outros anos eu costumava apresentar mais coisa, né? Sempre tinha alguma coisa. Esse último ano era bem pouco. Bem de boa. Bem de boa. E para sair mais cedo do colégio, o que eu fazia? Me preparava. Os meus professores, a maioria deles, eu já sabia os dias certos, né? Tinha uns professores que era meio moscão. Ou demorava para chegar, ou era professor moscão. O que eu fazia? O que é um professor moscão? O professor moscão é aquele professor que não sabe nem o que está acontecendo. Ele decorou alguma coisa, vai só... Ou ele entra dentro da sala e ele não sabe controlar a sala. A sala é tomada pela bagunça e ele não sabe controlar. Porque no ensino médio é bagunça completa. Ele não é levado a sério. Ele não é uma autoridade em sala. Exatamente, ele não é uma autoridade em sala. Ele não sabe se posicionar como autoridade. Eu pegava, dava uma olhada, às vezes a professora demorava para chegar, aí facilitava. Ou quando ela estava dentro da sala, eu pegava minha bolsa, abria a porta, tchau. Ia lá, pegava minha bicicleta. Por quê? Tem pessoas que eram de turmas mais novas, ou tava de ala vaga, e saíam 11h55, 11h45, 11h55, não lembro. E eu ia junto nessa leva. Vai saber, né? Aproveita. Eu pegava e ia junto. E, assim, era difícil eu ficar até o último horário. Era difícil eu ficar. Ficava pouco. Eu ficava pouco. Cara, e como que é... eu também ficava de cara, quando eu via professor assim. Tinha professor que ele tava cagando pra sala de aula, cara. Às vezes a pessoa sabe, mas não consegue dar aula. Daí... Ah, mas ó, tem professor que ele não precisa falar nada, velho. Ele entra na sala e ele já tem postura, tu não fica quieto. Eu tinha uma professora assim. E tem professor que ele não tá nem aí, que só de você olhar o cara, você já... Tinha um professor na faculdade que, tipo assim, tinha um que entrava, todo mundo já ficava quieto. Uhum. Porque lá no começo ele já falava, velho. Ele, tipo assim, ele começava a dar aula. Aí ele parava. Todo mundo já... Todo mundo tava conversando, aí todo mundo, porque ele parou. Daí um parava, todo mundo começava a parar. Uhum. Aí ficava só os dois que tá conversando. Aí olhava pra ele. Compartilha com a gente o que vocês estão falando aí, tu não quer ouvir e tal. Cortava os caras. Aí os caras... Ele era desse tipo, daí quer dizer, já educou, velho. Agora tinha os outros que eu via que não... Os outros que eu via que não tava nem aí. Mano, eu gostei de sempre sentar... Tipo assim, quando eu era da sua idade, assim, no ensino médio... Quando eu tava no ensino médio, eu sentava lá no fundão, era zoeira também. Eu também. É.
Na faculdade, quando eu já tava trabalhando, que eu tinha compromisso, que eu tava pagando a faculdade, que eu falei, Aham. putz, isso aqui eu tenho que levar a sério. Eu já comecei a sentar meio que na frente, perto do professor, É. assim. Porque eu falei assim, mano, eu não sou mais da turma da bagunça, eu tenho que ficar aqui porque eu tô pagando isso aqui, eu não posso reprovar. É quando você vê igual essa diferença de interesse. É, Porque o colégio você vai porque você é obrigado, seus pais te obrigam a ir ali. A faculdade você faz por opção e você tá pagando. Você sim, tá tirando do seu bolso, tá gastando dinheiro. tá investindo. Então, assim, você não vai fazer bagunça. Você não vai deixar de estudar. Sim, que você dá valor naquilo, né? E até porque, por exemplo, na faculdade, no colégio, fiz a prova, se eu não tirar nota, eu faço recuperação. Na faculdade, você não faz recuperação. Na faculdade tem a sub. Tem a sub e, por exemplo, acabou o semestre que você vai fazer a sub. É, E só vai substituir uma prova, não substituir. Você não tem duas sub, é uma só. é. Então, você tem que se virar durante o tempo pra você não ficar de sub. Que, inclusive, você tem que pagar a sub também. Né? Tem que Torcer levar pra não ficar de DP. Eu, na faculdade, eu peguei algumas subs, Aham. mas de reprovar eu nunca reprovei. Graças a Deus. Na faculdade. Aham. Já no ensino médio eu fui um doideira. Eu já saía no meio da aula também, pulava muro, reprovei 2 anos seguidos. Depois da separação dos meus pais que eu comecei a ficar meio doideira, Ficou assim. doidão. Porque eu nem não estava levando mais nada a sério. Falando sobre essa questão da autoridade, quando eu sentava na frente, cara, e eu via os professores que a galera respeitava, chegava, respeitava normal. Aqueles que não respeitavam, ele ficava falando só para nós, cara. É. E chegava assim, ficava só falando pros 3 que tá na frente. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Ia lá, eu nem escrevia no caderno, eu tirava foto. Muito Que mais que eu fácil. Muito mais fácil. Aí escrevia, tirava foto, eu reparava isso, cara. O cara falando pra gente, a sala quebrando pau. Eu mesmo, eu escrevo muita pouca coisa. Por quê? Quando eu não tiro foto, eu tirando foto ou não, o professor disponibiliza o slide da aula depois. É. Então, eu falo, eu vou anotar isso aqui, sendo que depois eu pego no celular e tá todos os slides ali. Tipo assim, anotar é bom, porque você tá aprendendo mais, talvez, ali, né? Você tá escrevendo, você tá lendo, escrevendo mais do que quando você olha o slide. Mas, às vezes, para você estudar depois, fica mais fácil você pegar já direto do slide, né? Mas vai de pessoa para pessoa isso aí também. E, ô Johan, a minha idade, na minha época, a gente não tinha muita tecnologia, muita internet. O que você acha assim, no ensino, tanto no ensino médio como na faculdade, você acha que a questão da internet, ela está sendo proibida ali nas salas de aula, o uso de celular, os trabalhos que são feitos, pode usar a inteligência artificial, alguma ajuda assim, com que... Assim, começando pelo ensino médio. Hoje em dia é diferente, né? Ano passado, no ensino médio, lógico que você não podia ficar mexendo no celular, senão o professor ia ficar bravo com você. Mas você mexia desbaratinadinho, né? Colocava o celular embaixo da mesa e tal, e mexia no celular. Inteligência artificial, ano passado eu fazia a prova com inteligência artificial, com o ChatGPT. O ChatGPT ajuda demais, 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 demais. Hoje em dia, esse ano mudou isso. Hoje em dia é proibido o celular na escola. Tem uma lei, né? O presidente colocou uma lei, é proibido ter celular na escola. Você não pode mexer no celular no intervalo. Só que, olha só, tem fiscal agora, pelo menos lá no Lisboa, que é onde eu estudava, tem fiscal. Só que o fiscal, ele fica só no intervalo. Dentro da sala não tem fiscal, daí você mexe no celular dentro da sala. E fora da sala, não. O que adiantou? Porque o problema é você mexer dentro da sala, não fora. Claro. Né? Você tá distraído, você não tá prestando atenção. Então não adiantou de nada. Já na faculdade, tem internet, tem Wi-Fi para você usar. Você faz as coisas tudo com pesquisa. A professora, pessoal, quem que foi tal coisa? Todo mundo fica quieto. Pesquisa aí, me fala. Já deixa, já. Deixa e pede, né? Tá Deixa sendo um auxílio, então. Mas os professores estão falando alguma coisa para vocês assim, de trabalho, para a questão da inteligência artificial? Tem um professor meu que ele fala assim, gente, trabalho de tal coisa para vocês pesquisarem. Eu sei que vocês vão usar a inteligência artificial. Eu sei que vocês vão usar. E eu quero que vocês usem, mas da forma inteligente. Eu quero que vocês usem para aprender. Então, ele fala que você tem que fazer a pergunta certa para, você não só copiar, para você tirar conhecimento daquilo ali. Tanto que, até mesmo para estudar para as provas que passaram aí, eu usei o ChatGPT. Eu peguei o professor, ele fez o seguinte. Um dos professores que foi de Sociologia, que é o professor que eu mais gosto, assim, que ele é muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Ele estudou nos Estados Unidos um tempo. Esse tempo atrás ele estava dando entrevista para
pra RIC TV e pra RPC. Ó. Sobre bioética. Um tema lá. Qual que é o nome dele? É Lucas Garcia. Lucas Garcia. Muito inteligente ele obrigou a gente a estudar, mais ou menos assim. Numa das aulas dele, ele falou, gente, ó, tá aqui um papel, isso aqui vale meio ponto. E era um roteiro da prova. Tinha perguntas ali para você responder, valia meio ponto, para você poder estudar para a prova. Eu peguei, tá, fiz aquilo ali, escrevi as respostas e taquei tudo no ChatGPT para ele fixar isso na cabeça. Pra ele fazer do jeito mais fácil do que a teoria grande que eu tinha escrito. Ele resumiu e foi a prova que eu fui melhor. Foi essa prova. Que ele passou esse roteiro de estudo e eu estudei com o ChatGPT. Mesmo eu tendo feito o roteiro, né? Eu taquei lá para ele melhorar aquilo ali para mim, para ficar mais fácil de entender. Pra entender melhor o conteúdo. Tipo, ele auxilia, né? Não que vai substituir, vai ajudar a gente. Ele ajuda a gente. É isso que o pessoal mistura, né? Pensa que vai... No TCC, cara, tava pensando em que você tava falando, o trabalho que deu pra fazer o TCC, cara. Não ter plágio, pesquisar nos livros. Não tinha o GBT, cara, pra nós. Na época não isso tinha, foi 2016, velho. 2016? Não lembro de ter GBT naquela época. Não tinha. Era só internet normal, né? Eu acho que não tinha inteligência artificial igual o ChatGPT. Né? Não. Generativa. A gente ia na biblioteca lá pegar os livros, com base em livro, e assim, mano, eu tô digitando na mão. Se afogava nos livros ali. Se afogava. Ó, pra você ver, cara, pra mim parece que foi ontem. E qual que foi o tema do seu TCC? O meu foi um terminal intermodal aqui em Sarandi de ônibus. Que legal. Terminal. Deu um trabalho da pega. Quando eu botei no começo da maquete, eu fiz uma maquete eletrônica mostrando os ônibus andando e tal. Até no YouTube. Aí o que acontece? Fiz lá o estudo, mano. Estudei as vias, não sei o que. Um trabalho da porra. Aí botei uma música bem massa de abertura. Aí na hora que eu fui fazer a apresentação lá, fiz a apresentação nervoso pra caralho, fui o primeiro. Nossa. E quando você vai fazer TCC, vem outras pessoas de outras turmas. Tipo, você tá no quinto, que no arquitetura e urbanismo é 5 anos, né? Então, no quinto ano, quem tá no quarto ano, terceiro ano, vai lá ver os outros que tá apresentando. Eu fui em duas apresentações de TCC. Uma de uma prima minha que ela desligou. Não. Uma prima minha que ela é formada em jornalismo. Ela foi um TCC de jornalismo. Tinha só alguns alunos da sala dela mesmo e de alguns professores. Quando eu fui no da minha cunhada, só tinha professor. E a gente da família ali, que era meia dúzia de pessoas. E a sala toda escura, mano. Tipo assim, ela lá na frente iluminado e a gente tudo escuro. Eu falei, rapaz, o TCC dela foi muito bom de apresentar. Porque era uma sala grande, nós ficou tudo no meio pro fundo da sala e escuro. Então, malemar, ela via nós. Aí fica massa. Foi legal. Eu fiquei um pouco nervoso de apresentar. Você chamou sua família pra ir? Não, claro que não. Apresentei como se fosse num dia normal, velho. Peguei, fui lá, fui o primeiro a falar, que eu pensei assim, se eu for o primeiro a falar, vai ter pouca gente, mano. Porque muita galera chega depois. Então, eu sempre nos trabalhos na faculdade, eu quis ser o primeiro. Top. Quando, tipo assim, eu tava lá, quem vai apresentar hoje primeiro? Eu falava pros meus amigos, nós, já levantava, velho. Porque quando você é primeiro, a galera tava na época, assim, preocupada com a apresentação delas. Tira a pressão. Tava vendo ali o que ia falar. O professor não tinha parâmetro pra saber se você foi melhor ou pior que o outro. Entendeu? Nós falava ali, nós ia primeiro, porque se você deixar pra ser o último... Ser o último é ruim. Nossa, aí você ia ser comparado com todo mundo. Todo mundo presta atenção na apresentação do primeiro e do último, eu reparei isso aí. Quando é o primeiro, por quê? Eu fiz o trabalho, vamos ver como que eles vão apresentar, que nós apresentamos meio igual. Daí, depois do meio, o povo tá... não, essa é a base, então vamos começar a... não preparar, né? Já tá preparado, mas vamos apresentar assim, assim, assim. E quando você é o último, todo mundo já apresentou, todo mundo relaxou e todo mundo vai prestar atenção no você. E eu gostava de ser o primeiro. Meus amigos ficavam putos, velho. Eu falava, não, vamos ser o primeiro, que eu tô no gás. Vamos ser o primeiro. Eu gosto de ser um dos primeiros também. E nós apresentava, velho. E nesse TCC aí que eu apresentei, eu tava nervoso. Eu não consegui desenrolar direito o que eu... Meu projeto, assim. Aí o professor falou assim, tava massa, hein? O mais massa do teu TCC foi a música. Nossa, colocou a música certa. Foi a música que eu coloquei. Desmereceu o meu trabalho, velho. Porque... Desmereceu, tipo assim... Falou só nossa, o teu trabalho, tipo assim... Nossa, ficou muito bom. Mas o que mais chamou... Não, como que ele falou? Ele falou assim...
O melhor do seu trabalho foi a música. Como é que você fica afogando em livro, fica não sei quantos meses fazendo TCC pro cara falar isso? E outra, o TCC ele é acompanhado pro seu orientador. Você vai fazer um TCC e você vai mostrando pra ele e dando as dicas pra você. Ó, tá ficando assim, o cara, o seu orientador ele vai falando, ó, muda. Só que daí o que acontece? O cara fica com a cabeça com tanta coisa que ele nem dá uma olhada pra você direito assim, né? Não presta tanta atenção. Só que é pra você ver. Meus trabalhos não foi um dos melhores, não. Sim, na minha concepção que eu fiz, eu me dei o meu melhor. Não, teve outras pessoas que bagaçou, velho. Foi muito bom. Fez um negócio super ilustrado, um trabalho, um layout nas pranchas, assim, maior bonito tal. Hoje você vai ver o cara, velho, não tá nem trabalhando na área. E hoje você tem um escritório há 13 anos. Eu tenho um escritório, então quer dizer, o esforço, ele às vezes vale mais que a inteligência. Eu acho que o Sarandice é um dos que mais tem serviço. Né? Por quê? Por esforço. Esforço. E não é porque eu sou mais inteligente, é porque eu me esforço mais, né? Me esforcei mais. E eu já vi pessoas que eu tô trabalhando, eu contratei para fazer uma reforma no meu escritório e a pessoa veio trabalhar, mano, junto. No gesso. Isso foi foda, velho. Pessoas que você via lá da faculdade com você. É. Eu tinha montado a empresa lá, o Pet Shop, e aí eu contratei para fazer as divisórias, fazer uns paradas lá. O cara que estudou comigo chegou lá. Nossa. É uma coisa cabulosa, hein, velho? Você pensa onde que eu tô e não, tipo... Não é só se formar, né? Não é só se formar. Tipo assim, não tem nada a ver. O trabalho é digno, normal. Sim, sim. Mas eu senti no olhar do cara um bagulho assim, tipo... Puta, uma tristeza, né? Tristeza, né, cara? Não é só você sair da faculdade você vai ser bem sucedido. Não quer dizer que você fez faculdade, né? A faculdade, velho, ela não te garante nada. Nada. Não adianta você ter um papel. É um papel ali que você se formou, não adianta, não garante nada. Hoje as empresas querem isso aí, ó. O cara que não quer... se tiver uma graduação, top. Mas ele quer o cara que sabe apertar o botão. Fazer, Isso aí que a empresa quer. Foda-se se você é diplomado, se você tem graduação, pós-graduação. Desculpa. É igual o Giovanni falou lá da questão de aprender inglês. Eu também achava que precisava. Mas a empresa quer que se lasque. Você tem que saber fazer. Não, hoje em dia... Por isso que eu vi um papo aí falando, mano, que as faculdades, elas estão... O Sesumar, por exemplo. Eu não sei se à noite é lotado. É bastante gente. Muita gente. Na minha época era muito lotado também, cara. Não tinha vaga de carro. Não tem. Não tem pra estacionar. Então eu não sei, cara, o que as faculdades vão fazer. Porque cada vez mais... É importante? É importante. Só que as empresas, por exemplo... Eu fiz o Senai. O Senai, ele tem um foco na prática. Em aprender mesmo, né? É o que é feito tipo assim... No mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Ele ensina, que nem eu fiz mecânica. Ele ensina, tem um carro lá, mano, no Senai, cortado no meio, assim, ó. Eita porra. Tem um carro cortado no meio, você olha o carro assim, ó, e você fica vendo, nossa, olha a válvula, não sei o quê. E esse carro é justamente pra gente entender como que é, né? E ali, na época do Senai que eu fiz mecânica, foi massa, hein, velho? O que o professor fazia? Ele trazia um carro e falava assim, desmonta o carro. Nossa! Nós, mano, desmontando motor, cabeçote. Que massa, velho. Desmontava, depelava o carro, mano. Aí ele falava, agora monta. Desmontar é fácil, né? Agora monta. Aí, cara, tinha que deixar o carro funcionando, velho. Acelerando, as pressões, os negócios, tudo. Aí nós ia pra ter... Cara, eu falava pra você, velho, é muito massa. Eu gosto... Nossa, cara, pra mim era massa. Aí tinha um Audi, mano, que nós pegou lá. E aí nós teve que desmontar. Aí nós teve uma teoria na sala, uma salinha desse tamanho aqui, ó. Tinha acho que 15 pessoas na sala. Talvez um pouquinho maior que essa sala aqui. Umas 15 pessoas na sala, pouco, né? Sim. O professor dando a aula, explicando a teoria, tal. E o que acontece? Eu não sei se hoje é assim no Senai, mas na época, as concessionárias, elas só pegavam pessoas do Senai. Porque eram pessoas que sabiam fazer o negócio. Porque eram pessoas que eram encaminhadas ali, porque já estava aprendendo como estagiário ali, tá assediada. E aí, cara, o bacana era isso aí, era tipo assim, chegava lá um carro, o meu amigo tá com um carro com problema, traz aí, nós desmonta e arruma. Ele paga as peças, aí chegava lá, desmontava tudo, cabeçote, aí tinha que saber pressão do cilindro, tinha os equipamentos. Aprendia tudo na prática mesmo. Tudo na prática. Então, o Senai era bom pra isso. Então, você saía dali, você ia direto já pro mercado.
Faculdade é diferente. Na faculdade é a mesma coisa. Eu fiz Senai, fiz técnico em edificações, é a mesma coisa. Lá a gente aprendeu a sentar lajota, aprendeu a sentar um tijolo, uma cerâmica, aprendeu a cortar a madeira para fazer uma cobertura. Aprendeu cortando. Que massa, velho. Quando eu entrei na faculdade, eu queria morrer de agonia, velho. Nada a ver, né? Não. Tipo assim, no começo era massa a teoria, né? Que legal. Chegava na metade do ano, final do ano, você fala, mas pô, velho, isso aqui já passou do... Já deu, né? Cara, eu quero desenhar. Eu quero, né, saber, E não, mano, teoria... Todo mundo que... Como eu tinha feito esse curso de técnica de edificação, quando eu entrei na faculdade, eu vi que todo mundo era leigo, cara. Ninguém sabia o que era nada. É todo mundo... Você era o cara que tava à frente do tempo, né? Porque eu tinha feito um técnico. Então, eu acho que dependendo da profissão, a pessoa ela tem que fazer um técnico antes de entrar na faculdade. Porque muitas pessoas ali começam a faculdade e depois vê ali que aquilo não é pra ela. Ela perdeu o quê? Além dela perder dinheiro, ela perdeu tempo. Tem muitas pessoas que estudou comigo e não estão atuando. Tem uma dívida lá de 100 e poucos mil lá pra pagar. Tá aí muita coisa, hein, velho? Então. Tem uma colega da minha sala, uma amiga minha, que ela fez 6 meses de veterinária, ela viu que não era pra ela. Fez 1 ano e meio de agronomia e agora ela caiu em comunicação. Olha lá. Então, assim, perdeu tempo. Né? Se ela assim, também não quer dizer que ela vá ficar em comunicação. Pode ser que ela mude também, em algum momento. Né? Mas, se ela tivesse começado antes, ela estava acabando o curso. Se existisse um curso técnico preparatório antes da faculdade, obrigado. Aí era outra coisa. Não é? Você ia lá, você ia fazer um curso técnico preparatório. Deixa eu mudar meu microfone pra cá. Nossa, que diferença fica assim. Não, aqui fica cruzando. Tem que ser assim. Eu acho que se a faculdade tivesse esses cursos preparatórios aí, eu acho que elas iam ter uma... Acho que elas iam ter um... Para quem tá fazendo ia ser melhor, para não ter esse risco de desistir. A minha sala começou com 80 e poucas pessoas. Não. 80? A minha sala começou com 80 e poucas pessoas, velho. Formou 15, assim, 14, bem 15. pouco. Porque se tivesse um obrigatório desse para todo mundo, que a faculdade seria mais direta, seria mais... Por exemplo, a pessoa faz 6 meses de um desses na prática. Não, é isso aqui que eu quero. Eu gasto menos, né, do que a faculdade e decide se é aquilo ali mesmo. Né, se é aquilo ali que a pessoa gostou. Porque depois tá na faculdade, até a pessoa ver que não é aquilo ali, aí demora demais. Nossa. Né? Oi, Johan, então a gente falou bastante coisa aqui. Fala um pouco mais, assim, hoje que time que você torce. Você já foi atleta, né? Fala aí pra nós. Já fui atleta. Fala pra nós sobre essa parte sua aí de atleta. Eu sou corintiano desde sempre. Porém, hoje em dia acompanho muito o Maringá Futebol Clube, né, que é o clube da cidade vizinha. E eu tô no estádio todo jogo. Eu viajo para jogos fora também para acompanhar. Você participa de torcida organizada? Participo da torcida organizada do Maringá. Então, assim, eu não sou oficialmente da torcida organizada, mas tô ali no meio, conheço muita gente dali. Né, e eu não faço parte mais por questão de tempo. Já me chamaram várias vezes para fazer parte da bateria da torcida organizada, para tocar bateria, para bandeirar para a torcida organizada, mas eu não tenho tempo, essa disponibilidade. Por quê? Quando você faz parte assim mesmo, você vai para todo jogo. Não consegue conciliar trabalho com isso aí ou não? Então, depende. Depende muito. Porque, por exemplo, vamos supor que vai ter um jogo 6h30. Se eu sair do serviço 6 horas, e aí? Eu tenho que chegar lá antes, por quê? O que a torcida organizada faz? Ela se reúne inteira na sede da torcida organizada, faz um esquenta, tal, toma antes do jogo, toma uma, tal, resenha, churrasca às vezes, e vai todo mundo andando junto pro estádio. Tal, naquele barulho. E tem que chegar antes. Eu tô lá todo jogo. Mas tem jogo que eu chego um pouquinho atrasado, com 20 minutos do primeiro tempo. Tem jogo que eu chego 15 minutos para começar o jogo, tá tocando o hino, já tô chegando. Eu tô lá, eu sempre tô lá. E vai você, seu irmão também participa? Sempre vai eu e meu irmão. Sempre. Aí, de vez em quando, vai alguns outros amigos meus, eu levo de vez em quando, pra conhecer, né? Porque tem muita gente que nunca foi em estádio. Você já foi em estádio? Nunca fui. Eu olhei, entrei assim, mas apesar de ter morado em Curitiba, perto de muitos estádios, eu nunca entrei. O primeiro jogo que eu fui em estádio foi do Maringá, foi em 2015. Maringá e Londrina. Eu lembro até hoje aquele jogo, o Maringá perdeu nos pênaltis pro Londrina. Aquele jogo foi ruim. Foi um jogo amargo. Depois eu fiquei um tempão sem ir no estádio. Depois da pandemia eu voltei pro estádio aí. Depois que eu voltei eu não saí mais.
digamos assim. E falando um pouco dessa parte de atleta, até o ano passado, eu era bem participativo assim, nessa área. Hoje em dia, faço muito pouca atividade física. Até porque o trabalho é ruim, né, velho? Atrapalha. Porque assim, depois que você começa a trabalhar, você tem outras prioridades na vida. Não tem jeito. Lógico que, se eu tivesse condição, eu estaria até hoje aí. Mas... Que é uma coisa que você gosta também, É uma né? coisa que eu gosto. Mas você pensa por outro lado também, que você quer crescer na vida, você quer ter uma profissão, você quer, né? E como que você vai abrir mão de ter as suas coisas pra ver que demora, né? Às Porque vezes, né? é uma coisa que demora, uma coisa que é totalmente incerta. Aqui em Sarandina, que é, tipo, você tem um apoio de transporte, essas coisas, mas você não tem apoio financeiro nenhum. Lógico, você também não gasta dinheiro, mas também não ganha. E você acha que teria que ter uma iniciativa assim para os jovens? Teria que ter. E já foi falado que ia ter. O Bolsa Atleta que fala. Só que isso é uma lei que tem que ser aprovada. E daí é uma longa história, né? Pra até ser aprovada essa lei. Igual, por exemplo, o handebol de Sarandi é muito forte. O handebol de Sarandi compete em Liga Nacional. Atletas de Sarandi são da seleção brasileira de handebol. Eles não recebem R$1. Não recebem tudo R$1. no arroba. É tudo na arroba. Putz. É tudo na arroba. De vez em quando eles vão jogar um campeonato em Santa Catarina, as meninas ganham 300. Mas Louco, cara. o nível que elas estão competindo contra equipes profissionais que recebem, né? E agora tá tendo o Campeonato Paranaense de futsal. Eu até vou jogar o Sub-18, que eu não ia jogar também, só que são jogos de fim de semana. E mudou o formato. Ano passado você tinha que viajar e ficar alojado. Se fosse assim, eu já não ia. Eu já até falei pro treinador quando ele me ligou. Eu falei, se tiver que ficar alojado, não dá. Você já ficou alojado em vários lugares, né? Já. Que eu lembro agora de cabeça, eu lembro de Nova Esperança, Goiuerê, Campo Mourão, Francisco Beltrão, não. Engenheiro Beltrão, algumas cidades aí da região e já... como que é participar de um campeonato assim, a galera tudo olhando pra você ali, você é goleiro, né? Eu sou goleiro. Falar pra você, depende muito da pessoa. Eu gosto disso. Eu gosto dos holofotes, digamos assim, da adrenalina ali, da hora e tal. E ainda mais o goleiro ali, ele é muito xingado, velho. Muito xingado, porque você tá parado, assim, querendo ou não. Você tá ali e o pessoal tá atrás de você te xingando. Quando é jogo mais fora, você não ouve tanto. Mas, por exemplo, quando já aconteceu de eu jogar esse tempo atrás, ano passado, faz um ano já, esse tempo atrás. Eu fui jogar a final do campeonato em Maringá. E como assim, quando é um campeonato municipal, assim, digamos assim, de times da cidade, da região, o pessoal vai a família assistir e tal, já é diferente desses que eu alojo, porque são gente do Paraná inteiro, né? Quando é campeonato assim, vai a família assistir. E a família do outro time fica aqui na orelha. Xingando e xinga. Daí você faz uma defesa, você comemora pra eles. Seu time faz gol, você comemora olhando. É gostoso, velho. É massa? É muito bom, é muito bom. Legal, tem que ter um controle também, né? Você também não pode exagerar. Controle emocional ali, de cara te xingando, você ali, né? Você fingir que não é com você. Você não pode ouvir. Até, por exemplo, se alguém da minha família tá falando, me dando uma dica, me elogiando, eu não vou ouvir. Porque eu não tô ouvindo nada. Lógico, eu sei que tem alguém falando comigo, mas não tô prestando atenção. Mas e na hora que você tá no gol ali? Você fica meio que conectado com todo mundo do time? Com todo mundo. Tudo por olhar ali o goleiro, principalmente no futsal, é o cara que vê o jogo inteiro. Você tem a visão ampla do jogo. Você fala o tempo inteiro. A marcação tá errada. Você é como se fosse um segundo técnico ali. O segundo técnico. Na esquerda, na direita, marca ali, marca aqui. Por quê? Se passar, tem eu ainda. Se passar da marcação. Mas o ideal é que nem passe. O ideal é que a marcação cubra isso, né? Então você tem que estar ali por trás, tendo essa visão mais ampla. Mas falar pra você, parei de jogar, engordei. Você engordou? Engordei. Falar pra você, perdi roupa pra caramba, hein, velho? Perdi roupa. Perdi bastante roupa. É que a gente tá se vendo todo dia, eu não percebo. Mas antes eu vestia uma calça 36, 38. Hoje em dia eu visto 44. Engordei pra caralho, velho. E assim, quando eu voltei a treinar pra jogar o Paranaense, aqui também, falar pra você, é uma outra vida, porque a gente treina uma vez na semana no sábado. Eu não tenho disponibilidade. Eu não posso treinar de noite. Eu tenho que ir pra faculdade. Eu não vou faltar na faculdade pra treinar. Jamais. Durante o dia eu tenho que trabalhar. Não vou faltar no serviço pra treinar. No sábado, quando sobra um tempinho, eu vou. Né? E você acha que hoje, assim, essa parte
dos jovens assim, que querem entrar no esporte. Isso aí, você acha que hoje ainda tem oportunidade para uma pessoa normal? Ou você acha que é só cartinha marcada? O que Então, você acha? Esse assunto é polêmico. tem é assunto polêmico. Tem uma oportunidade, mas onde a gente mora é mais difícil. Por que você fala? Porque não tem as equipes, né? Por exemplo, tem o time de Sarandi, que se você faz parte do projeto que o meu treinador tem, é uma boa que você joga o Campeonato Paranaense e tal. Só que tem a questão que você não recebe apoio financeiro nem nada. Tem que ter uma questão financeira familiar ali boa pra te manter. Exatamente. E acreditar no negócio. Em Maringá, agora o Maringá Futebol Clube, ele tem um projeto agora de base. Que tem o time de iniciação no futsal e tem a partir do sub-13, eu acho, de campo. A partir do sub-13 de campo. Que todo mundo que começa a jogar bola quer jogar campo. Quer aparecer na TV, quer ser o Neymar, né? Todo mundo. Quer ser o Ronaldinho Gaúcho e tal. E no Maringá Futebol Clube você tem um apoio maior. Só que o que é que eu tô vendo? Eu não acompanho tanto a base do Maringá. Mas eu reparo que muitos desses moleques não são daqui. Eles pegam de outras cidades. Cidade vizinha, assim. Cidade, até de outro estado. Ô, louco, cara. Olheiro, entendeu? Ele vê, nossa, esse moleque tem potencial. Porque o Maringá é uma SAF. O Maringá é uma empresa. Inclusive, eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, senão o assunto fica longo. E o Maringá visa bastante lucro. Uma empresa visa lucro. Né? Os donos do Maringá, eles são empresários fudidos mesmo, são grandes empresários. Futebolisticamente, o presidente do Maringá não entende futebol. Essa é a verdade. Mas ele é um grande empresário. Né? E ele traz esses moleques como o Maringá é uma... Como que eu posso dizer? Uma escola ali. Ele traz pessoas de outros estados, ele traz? Não é uma escola, é uma vitrine, o Maringá. Porque todo mundo sabe, já no Brasil, que o Maringá já tá no Brasil agora. Tá na boca do povo. Né? O Maringá é uma vitrine de revelar jogador. O Maringá não tem nenhum jogador muito conhecido a nível Brasil. O Maringá traz os jogadores, sabe que o jogador é bom, lapida ele para vender depois. Lógico que tenta segurar ao máximo e não vende barato. Né? Principalmente esse ano tá fazendo bons negócios, antes não fazia. Só que na base tá começando já a fazer isso aí também. Traz o jogador, prepara, destaca ele no Campeonato Paranaense de base e impulsiona esse jogador para ele ir para outro clube. Daí o Maringá vende o direito do jogador e fica ainda com uma parte. Né? Isso o jogador nem é nem profissional. O moleque tem 17 anos, 15 anos. O Maringá já faz isso. Já faz esse trabalho de trazer gente do Nordeste. Então, até uma vez a gente conversou sobre isso aí. Mas a gente não entrar muito nesse assunto também, mas... Você não acha que isso é ruim, ele preparar e vender? Porque o time nunca vai conseguir foco de querer ganhar um campeonato e ganhar um Brasileirão. É complicado que... Tá na hora lá de... Ou não? Acho que é 36, 46, 56, dá 30 minutos. Dá 20 minutos. Não, dá tempo. Não tem muito como segurar tanto o jogador, porque questão que o jogador também quer ir para um clube maior, quer receber mais, e o Maringá não tem condição de pagar e tal. Só que a questão não é nem tanto na venda, a questão é na reposição. Porque vender, você pode vender. Se você trazer um cara à altura, tá tudo bem. Não tem problema você vender um jogador muito bom. Se trazer outro jogador muito bom pro lugar dele... Só que, por exemplo, o Maringá fez uma venda esse tempo atrás a maior venda da história do Maringá foi do Rodrigo. Um volante, meio campo e tal. Vendeu pro Fortaleza por 4 milhões. 60% dos direitos só. O resto ficou pro Maringá. 40% dos direitos ficou pro Maringá. Foi um ótimo negócio. 60% vai pro jogador. Não, o time comprou 60% dos direitos dele. Ah, entendi. Então o time só tem 60% dele. Ele pode jogar nos dois? Não, 60% é direito econômico. Ou seja, direito o passe do jogador. Quando esse time for vender, por exemplo, se alguém estiver oferecendo 10 milhões, o time que tem o jogador agora atualmente vai ficar só com 6. Entendeu? O 100% do jogador não é 100% de um clube. Nem sempre. Às vezes é. Entendi. Às vezes tem jogador que tem uma parte do seu próprio passe para vender depois. Tem um caso do jogador do Corinthians, o Roger Guedes, que era do Corinthians. O Corinthians tinha... Eu não vou lembrar de porcentagem exata, mas o Corinthians tinha grande parte dele e ele tinha uma parte também. Ele foi vendido pro Qatar e ele ficou com 80 milhões de reais só para ele. Nossa. Porque ele tinha uma parte do passe dele. Foi 80 milhões só no bolso. Só na hora.
Só de assinar o contrato. E aí, voltando a falar um pouco do Maringá, o Maringá fez essa venda, só que o Maringá não trouxe nenhum cara pra posição dele. Trouxe alguns jogadores, mas que não chega nem perto. Porque esse cara, ele era uma peça fundamental do time, era o motorzinho do time, que fazia o time rodar. Era impossível segurar mesmo, até porque o Fortaleza vai disputar grandes campeonatos aí no Brasil, e outro também que o Fortaleza é da região de onde ele nasceu. É do Nordeste, ele era do Nordeste também. Ele tava longe da família e tal. Era difícil segurar, tinha que vender mesmo, vendeu. Mas não trouxe ninguém à altura pra segurar o cara ali. E o cara, ele começa a se destacar, ele deve ser muito assediado, né, cara? Ah, muito. E ninguém é dono de ninguém, né? É. Se o cara tá jogando lá e chega alguém e fala, oferece uma proposta... Se o clube não quiser vender, o jogador não quer jogar. É. O cara faz corpo mole, não quer treinar. Às vezes tem até rompimento de contrato, às vezes outro time até banca, se ele quiser bem, né? Até banca. Eu lembro não lembro se foi o presidente do Maringá que falou isso, ou se foi o diretor de futebol. Falou que o Maringá tinha boas propostas por 9 titulares. E o Maringá vendeu um só. Não, vendeu um só. Um titular só. O Maringá tinha outras propostas. Tinha um centroavante do Maringá que foi artilheiro do Campeonato Paranaense. O Corinthians queria ele. Só que a maneira de negócio que o Corinthians queria não era boa pro Maringá. O Corinthians queria pagar... Era 7 milhões de reais a proposta. Mas era parcelado em 14 vezes. Daí tem que analisar, porque o Corinthians não paga nem time grande. Eu sou corintiano, eu sei disso. Time grande no mercado, o Corinthians não paga. Imagine o Maringá, que é pequeno, em 14 vezes. O Maringá não ia receber nunca. Mas o Corinthians dá golpe? Não é que dá golpe, é que não paga. Atrasa pagamento. Ah, entendi. Daí os times têm que entrar na justiça. Isso é o que mais acontece no Corinthians. Nossa. Acontece muito isso. E o que você acha do Maringá, assim? Ele tá no caminho certo? O que você acha que ele tinha que fazer pra... Você acha que ele tinha que tá certo no que ele tá fazendo? Você acha que ele tinha que fazer o quê? O Maringá tá no caminho certo. Tem muito a crescer e vai crescer muito, com certeza. Só que teria que diminuir ego dos dois. Isso é polêmico, hein? Ego do presidente do clube, principalmente. Porque ele é um cara que não reconhece que tá errado, ele sempre tá certo. Independente do que aconteça, ele tá certo. Ah, porque perdeu a final. O torcedor vai reclamar porque perdeu a final, lógico. Ele, não, mas olha onde eu levei o time. O que era o time antes, assim, quando eu não tava? Ele fala que era pré-Mazer e pós-Mazer, que ele é o Mazer, né? Ah, antes de mim, o Maringá tava afundado. Eu cheguei e mudei tudo e tal. Só que o torcedor tá reclamando porque perdeu o título. E o que acontece que pegou bastante foi o quê? Tem taça de vice-campeão no Paranaense, um troféu. O Maringá perdeu o título e o Maringá expôs essa taça pro torcedor tirar foto. De vice. De vice. Muito, tipo assim, quem não é tão... eu entendo o ponto de vista dele, porque quem não é tão conectado com o clube, acaba se conectando. Ah, vamos lá tirar foto com a taça e tal. Mas quem já é conectado com o clube, fica muito puto com isso aí. Porque você tá comemorando o vice-campeonato, por quê? Tinha que ser campeão. Tinha que ser campeão. Tipo, já me contentei com isso aqui. Parece isso. O que pegou muito também foi quando chegou na semifinal do Paranaense, ia ser Maringá e Atlético Paranaense. O Maringá eliminou o Atlético. Quando chegou na semifinal, o presidente foi dar uma coletiva e falou que os objetivos do Maringá estavam cumpridos. Então parecia que pra ele, foda-se, não tava nem aí pra classificar. O torcedor ficou puto com ele também. Ele pensa muito... Lógico que ele é ambicioso, mas pra ele... É que daí você não vê uma... Você não fica torcendo pro... vamos subir de nível e tal. Parece que ele... não. O objetivo... Lógico que você tem que ter o objetivo de chegar na semifinal lá, beleza. Mas quando você já tá na semifinal, agora seu objetivo é ser campeão. Você não pode vir a público falar que o objetivo tá cumprido. Não é assim que funciona. Tem que saber, né? Tem que saber. Tem que saber que dá. Ô, Johan, vamos mudar de assunto um pouco. O que você dá de conselho aí pro pessoal que tá jovem aí, que tá com dificuldade de entrar num primeiro trabalho, que tá com dificuldade de escolher o que quer fazer? Aham. O que você dá de conselho pro pessoal aí da tua idade, assim, mais ou menos? Assim, quando eu era mais novo, eu não pensava em fazer comunicação. Nem pensava em trabalhar com isso aqui que eu trabalho hoje, nem pensava em estar aqui no podcast. Uhum. Eu pensava em outras coisas. Tanto que, depois que eu comecei a trabalhar, que eu decidi o que eu queria fazer de faculdade. Eu decidi o que eu queria ser, realmente. Porque, assim, quando você tem 15 anos ali... Quando você tem 10 anos, você quer ser jogador de futebol. Aí, quando você tem 15, 16, você percebe que a realidade é outra, que não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Você já começa a ver essas Você começa a ver.
Porque quem tem 15, 16 anos quando tá no futebol, já sabe se vai ser ou não. Mas, lógico, tem exceções. Mas com 15, 16 anos, às vezes você já tá direcionado pro futebol. Aí você já percebe que não é isso. E quando tem uma idade que você vê assim, putz, passou disso aqui, já não entra mais. Não, quando você tá com 17 anos e você não tá na base de nenhum clube, Já de era. um clube profissional, não é que já era. Tem como ainda. Mas é muito difícil. E daí você olha ao redor de você. Seus amigos estão trabalhando, né? Que eu nem falo isso por mim, porque eu já estava trabalhando. Mas eu falo pelos meus amigos que não estavam trabalhando, entendeu? E você olha... Ai, o cara comprou um celular novo. Eu queria ter um celular igual ao dele. Ah, o cara tem tal coisa. O cara tem isso, o cara tem aquilo. O cara já tem umas roupas legais. Né? O cara não liga pra mãe pra pedir dinheiro mais. O cara se vira. Ah, nós vai comer alguma coisa? Eu vou ter que ligar pra minha mãe pra pedir dinheiro? Meu amigo não precisa. Não. Né? Já aconteceu de eu ver isso aí já. Entendeu? Foda. É foda. Daí eu preciso trabalhar. Aí quando você vai atrás, você quer qualquer coisa. Você quer trabalhar, você quer dinheiro só. Você vai atrás de alguma coisa. Você chega no lugar, você quer trabalhar. Mas e quando você era jovem, quando você estava assim, antes de você entrar no mercado de trabalho, você tinha dúvida, assim? Você queria ser jogador de futebol, você já falou. Sim. Mas em paralelo, você tinha mas se eu não for jogador de futebol, você tinha essa dúvida? Eu queria trabalhar no futebol. Eu queria trabalhar até... E você nunca pensou em fazer educação física, coisa Já assim? pensei também. Só que eu queria fazer fisioterapia. Fisioterapia. Eu queria fazer fisioterapia. Pra poder trabalhar com recuperação de atleta. Ah, sim. Isso aí, quando eu tinha uns 16 anos, eu já comecei a pensar pra esse lado. De não ser jogador e trabalhar com o jogador. Já mais pra esse lado. Aí até quando eu entrei no emprego, comecei a trabalhar, daí eu falei, isso aqui é legal. É legal mexer com isso aqui. Isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Por que eu não faço isso? Já tá na área, né? Já tô na área, é uma Apesar área que eu que me também identifiquei. Tem muita gente também que trabalha numa área e estuda pra outra coisa também. Também Tipo, impedia você trabalhar aqui e fazer fisioterapia. Porque, né? por exemplo, no começo eu comecei a trabalhar aqui, queria fazer fisioterapia mesmo assim. Não tinha mudado. Foi mudar, eu acho que entrei em dezembro, foi mudar com uns 6, 7 meses de trabalho que eu comecei a falar, Que é acho que interessante. isso aqui é interessante. Fisioterapia, legal também, mas isso aqui é legal. E o que te mais chama a atenção nessa parte, assim? Essa Audiovisual, essa parte... que eu gosto bastante é essa parte da estratégia. É uma coisa que eu gosto bastante de montar a estratégia, de pensar, não é isso, é por esse caminho. Gosto bastante de estar fazendo as reuniões, de estar conversando com o pessoal, de estar negociando ali. Massa, né? É muito gostoso, velho, essa parte. E falando assim, de audiovisual, é a parte de você entregar o trabalho. É quando você termina. É o legal. Quando você acaba. Quando você vê, eu que fiz isso aqui, ó. Isso aqui ficou massa, eu que fiz. Essa é a melhor parte do audiovisual, é essa parte. Massa. Mas eu gosto também dessa parte de, vamos fechar isso ou isso. Vamos fazer assim, assim. E outra, você gosta muito dessa parte da comunicação, ela também pode ser utilizada em esporte, né? Também. Que comunicação para esporte também é por massa. exemplo, a gente tá aqui trabalhando na VIT. Vamos produzir um evento para algum atleta, para algum treinador. Não prende, né? Dá até pra fazer um programa de comentário, assim, tá ligado? Tipo, vamos exatamente. analisar esse jogo aqui, ó. Tipo, imagine. É uma coisa que dá pra fazer. Soltar um jogo que teve, por exemplo, assim, Corinthians e não sei quem. Aham. Soltar aqui na tela e ficar comentando, Fica comentando, mano. É uma coisa que dá pra fazer. E é do mesmo ramo. Não Aí, ó, foge. A comunicação abrange o esporte também. Por exemplo, eu sendo comunicador. Vamos supor que eu sempre quisesse fazer comunicação e eu nunca tivesse trabalhado aqui. Eu podia trabalhar com a comunicação no esporte. Isso. De qualquer jeito. Isso, né? isso. A comunicação você pode fazer qualquer coisa. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Tudo é esporte, comunicação. tudo, né? Tudo. E o que você dá... Então, o que você dá de conselho, assim, pra esses jovens que estão saindo do ensino médio e estão com dúvida, assim... O que eu faço? O que você... Eu dou a dica pra pessoa começar. Tem que começar. Se você ficar... tem um emprego disso aqui, mas não era a área que eu queria. Começa. Vai que você se identifica com essa área. No meio do caminho. No meio do caminho. Que foi o que aconteceu comigo. Não, foi rapidão. Eu botei um negócio assim pra vaga. Acho que no outro dia, no mesmo dia, não sei. No outro dia você já apareceu ali, ó. O meu irmão me mandou. Eu lembro que naquela... Ele seguia no Instagram lá. Naquela mesma semana eu tava conversando com ele. Eu não lembro se teve um churrasco, eu não lembro. Eu lembro que eu tava conversando com ele. Velho, preciso trabalhar, velho. Você já tava nesse negócio de dinheiro pra sair? Tipo... Eu tinha... Tá com 16, Eu tinha né? 16, eu tinha 16. Eu falei, eu quero dinheiro, mano.
Eu quero comprar meus bagulho. Eu não aguento mais essa história. E tipo assim, e meus amigos nenhum trabalhava. Nenhum trabalhava. E eu queria dinheiro. Eu falei, rapaz do céu, eu preciso Mas de tá, dinheiro. no relacionamento. Cortou a brisa. Eu já passei isso aí também. Mas, tipo assim, na sua rede de relacionamento, você foi o primeiro a amar o trabalho, sem querer precisar de dinheiro? É. Não é que eu precisava. Que Você graças a Deus eu não tenho uma boa condição, né? Mas eu Não, vivo tranquilo, mas né? eu falo Graças a assim, de Deus. ter mais independência, assim. É, eu queria. Porque desde que eu comecei a trabalhar, eu acho que eu nunca pedi dinheiro pra minha mãe pra. Ai, mãe, eu vou comer um lanche com meus amigos. Não tem dinheiro, me empresta? Eu acho que eu nunca fiz isso, depois que eu comecei a trabalhar. Porque você já tá tendo dinheiro. Porque daí eu comecei a administrar também o dinheiro. Legal. Eu comecei. Porque tem colegas meus que chega no dia 30 não tem R$ 1 no bolso. Fala, rapaz, não importa se você recebe R$ 1.000 ou 20 mil. Você tem que ter pelo menos R$ 10 que seja no fim do mês. Tem que saber administrar o dinheiro. Tem. E nessa rede de relacionamento sua e de seus amigos que vinham no esporte e tal, hoje como que eles estão? Assim, estão todos trabalhando também? Tem alguém Hoje, que sim. já seguiu no esporte? Como Hoje que tá? todo mundo trabalha, todo mundo assim dos meus amigos mais próximos, todos eles trabalham. Tem Acho que é o teu. é o meu. Já na finaliza aí. Tem um amigo meu que tem um colega meu, na verdade, que eu conheci ele através do esporte. Ele já estava encaminhado, hoje em dia ele está num clube, né? Aqui da região. Ele é de Ângulo. Ele tá em São Paulo, tá jogando pro Magnus Futsal, que é um dos maiores clubes do Brasil. Tá jogando pra lá. Ele é muito bom de bola. Tem outro amigo meu também que ele, velho, fala pra você, Luciano, você só não vai ser jogador se você não quiser. Porque qualidade ele tem muita. Muita qualidade mesmo. Mas ele tá na área, assim. no Tá caminho. na área. Esse ano ele jogou o Campeonato Paranaense, tá jogando o adulto pro Maringá Seleto, que é o time de Maringá. Ele joga o adulto. E ele tem muito potencial mesmo. Em paralelo, ele trabalha com design, com arte, sabe? Artes. Com essa parte audiovisual também. Audiovisual não, né? Visual. Áudio não. Visual. E assim, de amigos meus que mais se encaminharam para esse ramo do esporte são esses dois. Daí, a maioria desses meus amigos que eram do esporte, agora que eles estão começando a trabalhar. Tem um ou outro aí que não trabalha ainda. Mas também que tem esse problema. Caralho, eu não tenho dinheiro. Eu falei, rapaz, se vira. Começa a trabalhar. Não tem jeito. Mas da minha rede próxima, agora tá todo mundo trabalhando. Da minha rede próxima, assim, que eu tenho, vamos dizer, uns 10 amigos muito próximos. Uns 10, né? Que eu tô mais em contato sempre são menos. São meia dúzia que eu tô mais em contato. Mas ao todo são 10 desse grupo. Você tá na fase já de começar... Porque assim, na minha fase, que eu tinha amigos também, Aham. quando entrou nessa parte que mais pro profissional e tal, a gente começou já a se distanciar, cara. É assim, o que distanciou eu deles foi mais a faculdade. Por quê? Lógico. Até porque você começa a ter outros tipos de... Outras redes de Outra relacionamento. rede de relacionamento, você não tem tempo mais. Você não tem tempo. Ano passado a gente se via todo dia, colégio. Aí, quando acabou o colégio, a gente ainda se via todo dia. A gente sempre fazia uma resenha. Esse ano ainda, a gente fazia resenha todo dia, velho. Chegava do serviço, pra jantar, vamos pra rua resenhar, vamos conversar. Nós sentávamos na calçada e ficava conversando, todo dia. Aí comecei a fazer faculdade. Aí já começou a diminuir. Aí era sexta e sábado. E de vez em quando domingo. Agora eu tô tendo muitos outros compromissos. Cara, essa fase é foda, velho. É uma fase que precisa, cara, mas depois vai ser lembrada, sabe? Tipo, não perco contato. Continuo falando e de vez em quando a gente ainda se vê. A gente sempre tá... E a gente mora perto também. Só que antes era sempre. Antes era todo dia. Até tem uma prima minha que é minha irmã, praticamente. A gente tem relacionamento de irmão. A gente se via todo dia. Sem exceção. Eu ia embora do serviço junto com ela. Levava ela lá na casa dela e voltava pra minha. Todo dia. Isso quando a gente não estudava. Comecei a fazer faculdade, agora já não dá mais. Não bate a rotina. Agora a gente vê só se vê fim de semana, festa de família. Ou, não, nós estamos muito tempo sem se ver. Vamos fazer alguma coisa. Porque senão não e bate. daí, logo acontece, cada um começa às vezes a namorar, começa daí cada um
nessa separação, o que acontece? Você vai começar a fazer uma nova rede de relacionamento. Sim. E eles também, cada um vai também. Aham. E aí começa a dar uma distanciada, cara. Começa a dar uma distanciada grande. Por exemplo, hoje eu vou sair com o pessoal da faculdade. Mas Que é uma galera que você conheceu que eu conheci esse agora, ano. assim, que eu conheci faz 4 meses. Bem dizer assim, 4 meses. E até ontem não tinha esse espaço. Era só meus amigos. Agora tem outras pessoas que são meus amigos também. Não é que eles não se conectam, é que eles nem se conhecem. Cada um tá pra um canto. Né? É um pessoal que não se tromba, né, digamos assim. Bacana. Pessoal diferente. Cara, é isso aí, Juan. Pra quem não te conheceu, quem não te conhecia, né? Hoje pôde te conhecer um pouco melhor. Sim. A gente vai ter outras resenhas aí mais pra frente. Às vezes é até legal chamar um dos seus amigos aí pra vir aqui, nós trocar uma ideia. Trocar uma também. ideia, né? Então, vamos trocando essas ideias aí de volta e meia, que é bem Sim, bacana aí. Com certeza. A próxima vez, eu vou estar entrevistando o Alan pra gente saber um pouco mais da história dele. Aí sim. Beleza, pessoal? Até mais. Obrigado por ter acompanhado aí nossa resenha de hoje. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.